Começa aí, Tá legal. Diniz, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse o que representou nessa vitória importante depois de ter vindo de um jogo épico, também de Libertadores, de uma classificação para a semifinal. Muitos consideram até que de repente hoje o Fluminense poderia até dar uma aliviada, botar o pé no freio, mas o Fluminense botou o pé no acelerador. E agora? Essa parada, você sai, vai para a seleção brasileira. Eu queria que você, por gentileza, falasse dessa vitória, da parada no Campeonato Brasileiro até chegar às semifinais. Agora o Diniz é técnico da seleção. Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza. Você trocar passe sem marcação já é difícil. Um time que marca bem como o Fortaleza torna as coisas mais difíceis. Mais uma vez, eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Então, se computar o que teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e, de uma maneira um pouco mais profunda, lesando o torcedor que vem no estádio e aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo, não tem teve nenhuma atitude do árbitro de acelerar a partida, mas pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. E sem falar, mais uma vez, do pênalti, que lá em Porto Alegre teve um pênalti claro, não estou falando pênalti assim de interpretativo, não. Um pênalti que todo mundo achou pênalti lá em Porto Alegre, que o VAR não chamou para dar, que nos colocaria hoje provavelmente na terceira posição. Então, e hoje a gente ganhou o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que o juiz não deu, que poderia comprometer e interferir nos resultados dos jogos, consequentemente na posição dos times na tabela. Então, o que mais me incomoda são assim, a conivência com a falta de bola em movimento. E eu também tomei cartão amarelo hoje por conta de reclamar mais uma vez pela falta de critério em não deixar a bola andar para que a gente pudesse ter um jogo mais vistoso que agrade mais todas as pessoas que gostam de futebol. Boa noite, Diniz, Gabriel de Belo Esporte, parabéns pela vitória, parabéns pelo momento. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho mais de profundidade sobre essa questão. A gente viu a torcida, inclusive, muito chateada, né? O jogo não andava, o jogo o tempo todo picotado. O quanto você acha que isso influenciou para que o gol demorasse a sair, para que o jogo tivesse menos oportunidades aí para o time do Fluminense? Eu acho que eu já falei na primeira pergunta, ninguém me perguntou diretamente, que é uma questão de falar, não é questão de reclamar da arbitragem, é uma coisa que é mal para o futebol, não é questão do Fluminense. Os outros jogos eu tenho acompanhado e também acontece coisas parecidas. Parece que o juiz não quer que o jogo ande, que aí diminui a capacidade dele errar. Não vai errar, porque se não tiver bola em movimento, ninguém erra. E quem gosta de jogar quer que o jogo aconteça. Então, isso é uma crítica. A maioria dos meus cartões que eu tomei foi por conta de reclamar, por conta do jogo parar demais. Então a gente espera que isso aí se corrija nesse ano ainda, para que a gente tenha mais bola rolando e menos jogo parado. Isso é uma distância significativa, né, para o Botafogo, no campeonato, mas ontem o Botafogo perdeu o Flamengo. Eu queria que você falasse do foco do Fluminense para a conquista do time no Campeonato Brasileiro. Você enxerga que é possível, tem que ir devagar, não dá para alimentar muito essa esperança, como é que você... Eu acho que é difícil e possível, mas é muito difícil. O Botafogo tem uma larga vantagem e não é só larga vantagem, eles têm um time muito qualificado. Mas o Fluminense tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. A gente não tem que ficar olhando para o Botafogo, tem que olhar para a gente, fazer o melhor possível. E se acontecer de o Botafogo perder pontos e a gente somar vitórias importantes como a de hoje, essa distância ela vai diminuir, mas a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que pensar jogo a jogo, treino a treino e fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Boa noite, Diniz. Thiago Viva, JJV Esporte, parabéns pela vitória. Queria perguntar dessa realidade tão ruim dos gramados do futebol brasileiro, quanto que o Fluminense, o estilo de jogo, a maneira como você vê futebol, é prejudicado por essa realidade terrível dos gramados? É uma crítica veemente que eu faço. Um desrespeito com o futebol, um desrespeito com quem paga ingresso, quem assiste pela televisão. Tinha que ser uma coisa, uma regra básica que a gente tem que ter no país para que os gramados tenham assim, as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama,
que aí você iguala para todo mundo. Aí você jogar cada hora num lugar, em campos diferentes, eu acho que prejudica. Tem que ter na minha opinião, tem que ter uma padronização, tanto nas medidas dos campos, quanto na qualidade do gramado. Queria saber se você já conversou com técnicos, com causas auxiliares que vão ficar no Rio de Janeiro e vão estar na seleção, e também a expectativa de ter esses dois trabalhos pela primeira vez, né? Comandando a seleção lá, tanto no norte do país, tanto em Lima, e também aqui de olho no Fluminense. Está tudo já organizado, o pessoal que fica, tanto da parte técnica, tática, quanto da parte física. E muita gente competente, todo mundo entrosado, faz 1 ano e meio que eu estou aí, então o pessoal sabe aquilo que tem que ser feito, os jogadores também, a gente conversou, se reuniu para todo mundo se comprometer com aquilo que tem que ser feito. Eu tenho certeza que quando eu voltar vou encontrar o time em excelentes condições. Boa noite, Diniz. Rafael Siqueira, dos Relações Tricolores. O Voivoda, assim como você, é um treinador que está bastante tempo no clube que ele está, tem o controle do clube dele, e são sempre jogos difíceis dele contra os seus times. Queria perguntar se você acha que ele é um dos treinadores da Série A que mais consegue combater o seu estilo de jogo, mais consegue combater aquilo que você acredita de futebol. Eu acho que ele e outros tem treinadores ótimos que a gente encontra dificuldade. É sempre um prazer enfrentá-lo. É um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o Fortaleza, além do seu treinador, uma gestão do Marcelo Paes que eu sempre elogio quando eu posso, porque é um time diferente no Brasil, que consegue fazer trabalhos mais duradouros dos seus treinadores. Ele tem muito critério para escolher os seus treinadores, para formar os seus elencos, e por isso que está tendo consistência em todas as competições, mesmo com um orçamento mais baixo que outras equipes. Então é sempre bom enfrentá-lo e ele como treinador, de fato, é um grande treinador. A última. Diniz, o grande diferencial que você apresentou nessas quartas de final contra o Olímpia foi essa entrada do John Kennedy, né? Mais um jogador ofensivo, um centroavante, jogando por dentro junto com o Cano. E hoje você manteve essa formação. É uma tentativa de talvez de encontrar, entre aspas, um time ideal, ou ainda é uma continuidade para também dar mais segurança a essa formação, caso seja necessário? Resumindo, você pretende utilizar essa formação com o John Kennedy ou tende a ser algo mais a depender do adversário, da situação de jogo? O Kennedy jogou porque eu acho que não existe esse negócio de formação ideal. Uma coisa, o ideal é uma coisa, já falei 1000 vezes, uma coisa infantilizada, não existe time ideal, coisa ideal. A vida é dinâmica, existe muita imprevisibilidade no futebol e no viver. Quem gosta de coisa assim, 1 mais 1 igual a 2, as crianças gostam de coisa assim. Então, do John Kennedy, se de repente ele não consegue jogar bem lá, ou a gente não ganha o jogo, e eu colocar responsabilidade porque eles estão jogando com o John Kennedy. Agora parece que foi uma super escalação e fizemos uma coisa de outro mundo. Não tem nada disso. Esse é o melhor time que eu achei para defender e para atacar. A gente tomou um gol lá, fez 3, hoje a gente não tomou gol. Então, os conceitos, eles não são coisas... Todo mundo quer resposta simples para depois fazer críticas simples também. E não é simples. O futebol é muito complexo. O John Kennedy jogou nessa formação porque é o melhor time que eu achei para jogar esse jogo. Se na frente eu achar que tem uma outra formação, não necessariamente ser o John Kennedy, pode ser qualquer outro jogador. E eu faço isso aqui desde quando eu cheguei no Fluminense. Ele jogou de várias maneiras, de maneiras diferentes. Embora a gente ache que quando vai sair jogando e tem algum erro, o problema é a saída. Né? Não é isso aí contra o São Paulo, era porque só tem um jeito de jogar. E depois a gente jogou de várias vezes, sempre que eu estou aqui. Sempre usou bola longa, quando a gente erra alguma coisa, a gente quer achar uma solução fácil. As soluções fáceis, elas não existem. O John Kennedy, quando ele jogar, ou essa formação, uma outra formação, vai ser a formação que eu botar, considerando o nosso próprio time em primeiro lugar e depois o adversário, mas sempre com a intenção do time mais forte possível para vencer os jogos. Ok, Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Quem assume o comando no Fogo na sua ausência agora? Oi? Quem assume agora? Organizar para mim aqui? Vamos começar a perguntar do lado de lá para cá? Só para a gente não atropelar, então, primeira pergunta. Tá luz aí, tá? Dá para fazer assim? Pode, tá ok? Pode começar. Alexander, parabéns pela vitória, parabéns duplo pela convocação. Você volta novamente para a seleção brasileira. Eu me lembro que você sempre teve o nome lembrado para a seleção. Chegou a ficar um bom tempo, né? Em recuperação, acredito que nesse tempo você tenha lembrado de tudo isso que passou. E agora você é coroado. O time bem, tua volta em seleção.
Só tenho te parabenizar e queria que você falasse esse momento para todos nós, o que representa para você e qual foi o tempo mesmo que você considerou que foi mais difícil nessa parada toda. Bom, primeiramente, já boa noite. Então, foi como o senhor falou, a partir do momento que a gente tem uma lesão, acho que com o atleta é muito difícil. É um momento onde você pensa, você para pensar nas coisas que você já construiu, e vem o medo também, mas eu acho que a gente eu consegui me preparar muito bem, estava na mão de excelentes profissionais e tem uma família que me apoia bastante para eu poder botar a cabeça no lugar e saber que tinha que dar a volta por cima. E Deus faz assim, e fico feliz demais por ter tido essa vitória e essa convocação. Alexandre, de fora a gente teve a impressão que o gramado estava muito ruim, assim, a bola ficando demais, né? O Keno reclamou umas 2, 3 vezes que não estava conseguindo dominar. O quanto você acha que isso prejudicou? Se você também sentiu isso e o quanto isso prejudicou tecnicamente o jogo, porque o jogo não estava bom, né? Até aquele finalzinho do segundo tempo, o Fluminense foi para cima, venceu, mas não estava um jogo assim agradável de se ver. Sim, nós somos uma equipe que gosta de ficar com a bola e o campo realmente hoje atrapalhou bastante, porque a gente gosta de jogar junto, de muito posse de bola, mas a gente conseguiu até que se adaptar também até o final do jogo ali e conseguimos fazer um bom resultado na partida. Com a presença do John Kennedy em campo, o Diniz mantendo ali o esquema com 4 atacantes, só com você e André mais ali no meio de campo, segurando um pouco mais. Você como um jogador, um volante, um jogador que tem que se preocupar muito com a marcação. O encaixe do time para você está ok no sentido de não ficar muito exposto. Com 4 atacantes, vocês têm que se desdobrar um pouco mais para cobrir os espaços, ou o time está conseguindo fechar bem, mesmo sendo uma equipe na escalação muito ofensiva? Não, acho que nossa maior qualidade é nosso retorno para a marcação. Muitos não veem, mas a gente corre bastante, o German, o John. Então acho que a equipe se ajuda muito. Acho que isso não é um problema para a gente. Vamos seguir aí, por favor. Segue do jeito que eu pedi, só para a gente não desorganizar. Boa noite, Alexandre, campeão da Verso Esporte. Alexandre, agora, mesmo sendo um jogo de brasileiro, a gente vê a torcida cantando "Vamos tricolores, uma hora vamos ganhar a Libertadores". Quão importante é esse incentivo da torcida? A gente vai ter parada de data FIFA e logo quando a gente retornar não vai demorar muito, vocês vão ter já o primeiro jogo da semifinal. O quão importante está sendo esse apoio e essa ganância aí da torcida de ganhar a Libertadores para vocês jogadores? Consegue transmitir isso para vocês? Com certeza. Acho que o apoio da torcida é uma parte fundamental para a gente. Eu acho que quando a torcida grita assim, a gente já se arrepia, a gente consegue imaginar, isso é um incentivo a mais para a gente. Fica muito feliz, assim, claro que a torcida também, porque queremos muito esse título. Alexandre, boa noite. Vocês se classificaram na Copa Libertadores, mas ainda tem o calendário todo do Brasileirão. Como conseguir conciliar entre as duas competições, mantendo o alto nível? Bom, a gente se prepara bastante, a gente conversa bastante com a gente tem um elenco muito bom, um elenco onde está entrosado, a gente se conhece bastante. Então acho que a gente conseguindo manter assim as duas competições muito bem, acho que é fundamental ter uma equipe entrosada e muito bem preparada para isso. Queria que você falasse sobre essa nova geração aí de torcedores, a gente uma criançada, uma pegada hoje. Você que veio da base, de Xerém, torcedor, depois de 15 anos, né, o Fluminense lutando, uma semifinal de Libertadores, queria que você falasse sobre isso, né, porque é uma nova geração de torcedores, um orgulho, né, de torcedor fluminense. Sim, a gente fica muito feliz em ver a criançada toda falando que quer ser igual o Arias, igual o Cano, igual a gente. Acho que a gente vê ali no brilho das crianças, assim, no olho das crianças, que elas estão muito felizes também. Claro que isso motiva muito bem a gente para poder entrar bem e jogar bem por eles também. A última aqui. Alex, você fala sobre o Diniz, o Fluminense vai agora para a seleção. O que significa o Diniz para vocês, jogadores? Cara, o Diniz, ele é como se fosse um pai, porque ele cobra bastante, ele fala mesmo, até para mim ele já falou que cobra de mim, vê as coisas para mim como se fosse um filho. Então acho que ele sempre quer o bem da gente, ele sabe que a gente pode sempre dar mais um pouco, pode sempre jogar melhor. Então ele explora muito isso da gente e está sempre nos apoiando, isso é muito bom. O Diniz é um excelente profissional, agora espero que ele brilhe lá na seleção, tenho certeza disso. E só tenho que agradecer a ele.